Oi, oi, Grazi! Seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz em te receber aqui no podcast do Med 10K. Como que você tá? Me conta. Oi, Nath, tudo certo, graças a Deus. E também estou muito feliz, não só de estar aqui, né, por vários motivos bons, mas também por participar disso pela primeira vez. Então, tudo sendo uma experiência nova. Não, e pela primeira vez eu tenho uma aluna internacional nesse podcast que tá do outro lado do mundo. Sim, um pouquinho distante do Brasil, quase nada, só umas 10 horas de voo, mas qualquer coisa dá para chegar aí bem rapidinho. É isso. Grazi, pra gente começar, eu quero que você conte pra galera quem é você. Me dá aí um histórico profissional pra todo mundo conhecer um pouquinho do seu trabalho. Certo, meu nome é Graziele Souza, eu tenho 28 anos, escorpiana, bem focada. Sou formada em eventos no Brasil, sempre trabalhei com a comunicação, então eu acho que isso fala muito sobre mim, né? E muito sobre a minha trajetória também dentro do Brasil, fazendo outras coisas antes do marketing, mas eu sempre fui muito comunicativa, então alguma coisa me dizia que era isso. E aí eu fui seguindo ali a parte de eventos até te esbarrar em alguns momentos também dentro disso, né? Então foram grandes aprendizados até eu realmente me inserir dentro do marketing. Hoje eu tenho a minha agência nos Estados Unidos, eu trouxe o meu projeto do Brasil, mas a gente finalizou tudo e começou do zero aqui. Então, hoje eu estou nessa função de fazer isso aqui dar certo. É isso, e olha, a gente já vai dar um spoiler aqui pra galera, porque você já passou da meta de 10K, já está com a sua plaquinha por aí. E eu queria te perguntar com muita sinceridade, se eu estivesse entrevistando a Grazi 6 meses atrás, será que a Grazi acreditaria nesse faturamento atual? Não, com certeza a resposta é não. E eu acho que além de não acreditar no faturamento que a gente chegou hoje, eu acho que a Grazi de 6 meses atrás não acreditava nem que ela pudesse realmente começar novamente um projeto, né? Já existem muitos desafios ao chegar aqui, e aí eu acho que uma das coisas que há 6 meses atrás eu não tinha era confiança em mim mesma para fazer nenhum passo maior do que aquilo que eu realmente achava que eu estava preparada. Então, com certeza, a resposta é não. Não, e é muito louco a gente pensar, porque é um espaço de tempo muito curto, né? A Grazi de hoje para a Grazi de junho, por exemplo. É um espaço muito curtinho e olha o tanto que você construiu, o tanto que você trouxe de resultado aqui num espaço de tempo muito pequeno. Sim, com certeza. Eu acho que o que mais me deixa impactada realmente, de fato, é o tempo, né? Quando você realmente começa a pensar num objetivo e a traçar aquilo, como você chega muito mais rápido do que quando você só fica ali fazendo planos, fazendo planos, fazendo planos, e você nunca chega nem na sua cabeça, né? Na meta. Então, eu acho que quando a gente fala de tempo, isso é o que mais me assusta. Muito bacana. E ó, então vamos contar de forma aprofundada aí o que aconteceu na sua carreira, desde quando você ainda estava fora do Med 10K até a entrada do curso e a sua meta batida. Você é uma das poucas alunas, acho que você tá no top 3 ali das únicas alunas que já me conhecia antes da formação Med 10K. E uma pergunta muito clássica aqui com todo mundo é: como você me conheceu? Eu sei que você já vem aí de outros carnavais, a nossa amizade já vem de muito antes. Então a minha pergunta para você é: como que você conheceu a formação Med 10K em si? Quando eu comecei a criar esse projeto, em que momento você sentiu que ele poderia ser para você? Bom, de fato, a nossa trajetória aí já é de outros carnavais. Isso é muito, muito bom, porque eu acho que eu confio muito em você, então isso faz qualquer coisa ser boa dentro do cenário. Desde quando eu estava no Brasil, que eu realmente decidi vir para cá, eu já te acompanhava nas redes sociais, via o seu trabalho, já sabia que você estava inserida muito dentro disso, mas ainda não existia o Med 10K, né? E aí eu lembro que a gente conversou em algum momento, você falou assim,
vai sair, vai dar certo, daqui a pouco eu vou lançar um mega projeto, e eu fiquei super ansiosa para ver aquilo acontecer. E aí, no começo, eu pensei assim, eu queria muito estar ali para ajudar a Nath, na minha cabeça, né, que precisava ser ajudada e não sabia. Mas eu não me enxergava dentro de um nicho onde a gente está falando de médicos, né? Talvez a gente volte para aquele ponto de 6 meses atrás, onde talvez eu não me achava capacitada para isso. Mas eu acho que eu realmente consegui entender que aquilo poderia fazer parte de mim quando eu estava totalmente perdida, sem nenhum norte aqui, tentando fazer as coisas darem certo, e estava sendo muito maçante para mim. Eu estava praticamente assim, desistindo de ter alguma coisa fora do Brasil, porque de fato é muito mais difícil aqui se estruturar do que é no Brasil, que eu já tinha pessoas, apoios e coisas que poderiam me ajudar na trajetória. Então eu estava totalmente perdida, e aí eu comecei a me alimentar daquilo e ver tudo que você estava falando, e ver o lançamento e aquilo acontecer, e eu falei, cara, vou comprar. E aí eu entrei e mesmo assim eu não me enxergava naquilo. E eu acho que o ponto específico que eu falo para qualquer pessoa hoje, eu só virei uma chavinha de realmente entender que o marketing médico, que o médico da SK era para mim, quando eu vi as outras pessoas fazendo resultado e eu ainda estava na mesma. Mesmo depois de ter tomado uma decisão de comprar o curso e de estudar aquilo, eu estava tentando absorver, mas parecia que não estava indo como para as outras pessoas. E aí eu comecei a me cobrar e pensar, se tá dando certo para essas pessoas, vai ter que dar certo para mim. Não é possível. Se eles estão aprendendo com a mesma pessoa e fazendo tudo acontecer, vai dar certo. Então, eu acho que a minha chave só caiu de que aquilo, né, que eu precisava daquilo, que eu iria ficar inserida dentro disso, quando eu vi as outras pessoas de fato fazendo resultado e eu ainda no mesmo. Então, não foi antes de comprar o curso, foi durante todo o processo das apresentações, de ver quem estava ali junto com a gente, dentro dos grupos, se apresentando, cada um de um lugar diferente, cada um com uma história diferente e todo mundo conseguindo. E aí eu falei, não, eu vou ter que conseguir. Então, eu acho que foi nesse dia, nesse momento. Cara, eu sou apaixonada nessa história. Eu amo essa história. A forma como ela aconteceu, você fez uma trajetória diferente ali dentro da plataforma, né? Você começou a estudar, deu uma pausa. E eu quero até que você conte pra galera desse período em que você vinha trabalhando com a sua agência, mas não era de uma maneira nichada. E você investiu mais tempo em atender os clientes do que estudar, porque acontece muito isso mesmo. A gente começa a ganhar alguns clientes de baixo ticket, eles tomam todo o nosso tempo e a nossa vida e a gente acha que precisa dedicar todo o tempo para atender eles. Eu vejo exatamente isso na sua trajetória. Mas conta pra galera, na sua perspectiva, como que foi essa fase onde a agência existia de forma desestruturada e como que você conseguiu sair disso para respirar e falar assim, não, eu vou voltar para a formação, eu vou estudar isso daqui e eu vou inchar essa agência. Olha, foram vários desafios. Eu acho que a gente tem muitos vícios, né? Quando a gente sai de um trabalho CLT para o outro, a gente sempre fala, eu tô levando todos os meus vícios, né? Então a gente compara muito as coisas, quer que tudo seja como era antes ou que seja mais confortável. Quando eu cheguei aqui, nada era confortável, né? Não tinha nada que estava dentro da minha zona de conforto. Então tudo era um desafio. Então eu me via onde eu precisei dividir o meu tempo para fazer um trabalho como uma imigrante, né? Ter um trabalho mais pesado, mais braçal, porque, afinal de contas, eu vim aqui por vários objetivos, mas também para o meu crescimento. Então, eu me vi muito dividida entre tendo que fazer esse trabalho para sobreviver aqui, conseguir me manter, e até mesmo colocar rédeas dentro daquilo que eu gostaria de criar para mim, que era a agência. Né? Então, eu precisava de um para fazer o outro funcionar. Eu acho que foi nesse momento que eu buguei, porque eu precisava de muito tempo para muita coisa e parecia que eu não tinha. Então, o tempo, ele não estava a meu favor, né? Hoje, ele está muito a meu favor, mas antes não estava. Então, eu acho que o desafio foi aí. Eu entrei na formação, eu comecei a estudar, e aí me deu, assim, um pânico. Falei, não, não vai dar certo, não é isso. Eu comprei uma coisa que talvez não faça sentido para mim, tá tudo bem. Eu não vi aquilo como um tempo perdido ou algo assim. Mas eu pensei, não vai dar certo. Então, eu não vou fazer, e a partir de agora eu vou me desligar e eu não vou conseguir mais dedicar o meu tempo para duas coisas, porque como você disse, talvez os clientes que não estavam nichados e que estavam vindo com um ticket médio um pouco mais baixo, não estavam sendo viáveis para mim,
Porque para eu poder sair de um trabalho imigrante para poder lidar com uma vida onde eu sou dona da minha própria agência de marketing fora do Brasil, eu precisava que aquilo financeiramente também fosse bom para mim. E é muito difícil a realidade de fazer dinheiro aqui com outros trabalhos, né? Então, eu acho que nesse momento, quando eu parei tudo, eu falei, eu tô infeliz. Eu ainda tô infeliz, né, em partes, em relação ao meu profissional. A minha vida tava maravilhosa, o meu relacionamento estava incrível, a minha casa estava maravilhosa, mas o meu profissional não tava. E aí isso é muito mais sobre a gente, né? Nunca é sobre o outro. Porque só eu iria poder colocar esforço naquilo se eu realmente quisesse. E aí foi quando eu abri ali o Telegram e eu comecei a ler todo mundo que tinha se apresentado na formação do MED 10K, porque além de tudo, eu sou da turma fundadora do MED 10K, e aí eu comecei a ver todas aquelas pessoas se apresentando de novo, entender os pontos que vocês estavam discutindo, porque até então não tinha como eu seguir o curso e conseguir acompanhar o grupo se eu não sabia o que estava acontecendo no curso. Então tem uma linha muito tênue entre as duas coisas, né? E aí eu comecei a ler tudo aquilo e ver as pessoas falando dos resultados e tal. Eu falei, não, eu vou voltar. E eu não vou voltar atendendo cliente nenhum. Eu desfiz toda a minha carteira de cliente. Eu quebrei todos os contratos, eu acabei assim, com tudo. Porque eu sabia. Queimou pontes, como a gente costuma falar. Queimou todas as pontes, mandou todo mundo de arrasto. Todas as saídas que tinha, eu fechei e falei, não. A partir de agora, eu só volto a atuar se realmente for dentro daquilo que eu estou predisposta a aprender, porque até então eu não sabia nada sobre, né? E acho que por isso que vem o medo também, porque você não sabe o que te espera. E aí, quando a gente está falando de médicos, é uma coisa muito importante, todo mundo precisa de um médico hoje. Então, é aquela coisa de não se ver, né? Não se enxergar. E aí, quando eu decidi virar realmente essa chavinha, foi quando eu voltei. E aí, logo de cara, eu já tive uma cliente que abriu a porta para me dar a oportunidade de me mostrar e de mostrar aquilo que eu estava estudando. E eu fui usando o curso como apoio para que eu me reestruturasse. Então, hoje, eu ainda não finalizei o curso, eu vou muito no meu tempo, porque eu acho que se eu me cobrar muito, eu vou acabar não fazendo de novo. E como isso foi muito bom para mim, como ter a minha base, né? Então eu vou lá, eu vejo algumas informações, aí eu volto e falo, bom, eu não tô boa nisso e eu tô boa nisso, o que eu posso melhorar? E aí eu melhoro, e aí vamos para outra parte. E foi assim que eu realmente consegui voltar a ter uma estrutura, voltar a ficar feliz em sentar na frente do meu computador, em trabalhar, em ter demanda, porque a gente precisa ficar satisfeito. E aí eu acho que a oportunidade dessa cliente foi a chave perfeita para eu conseguir entender que eu poderia executar aquilo realmente com excelência. E aí as coisas, elas só deram certo a partir daí. A gente já vai contar pra galera dessa parte boa que você vem vivendo agora, mas me conta um pouquinho sobre como que era a sua rotina de trabalho com os clientes da sua ex-agência, vamos chamar assim, a falecida agência. Como que era a sua rotina ali, como que você atendia esses clientes, quanto que você faturava? Bom, como eu tinha que dedicar o meu tempo a duas coisas totalmente distintas, né? Normalmente eu chegava em casa exausta e eu não tinha energia para aquilo, mas eu ia lá, tomava um banho, pegava um café e falava, vai ser agora. Então eu me estruturava no período que eu tinha, que sempre era período da noite. Então, basicamente, eu tinha que arrumar eu tinha que me organizar, ser muito mais antecipada do que a minha própria equipe para atender o cliente. Né? Eu tinha que estar 5 passos à frente de todo mundo para conseguir entregar uma demanda. Era totalmente descontrolado, é assim que eu vejo. Então, eu não consigo falar para você como eu fazia esse atendimento, porque não tinha um onboarding, não tinha uma linha, não tinha um processo, não existia um processo. Eu conseguia realmente entregar, eu não estava atendendo esses clientes com má qualidade, é assim que eu vejo, só que eu não estava inserida naquilo que eles precisavam de mim. Então, em algum momento, tudo começava a faltar. As ideias faltavam, o financeiro faltava, não só para mim, mas para o cliente. E eu lembro até hoje, quando nos meus primeiros 2 meses com a agência, eu fiz $400 em 2 meses. E eu achava aquilo muito bom. E aí o meu faturamento ele não chegava a $1.000. Então, na verdade, não chegava a $600 por mês, vamos falar assim, bem, bem claro. No começo eu peguei um projeto muito grande de um lançamento, então isso me ajudou. Mas se a gente tirar essa parte, a minha renda mesmo, fora do meu trabalho pesado, vamos dizer assim, não chegava a $600.
E quanto que tá hoje? Eu faturo em torno de $2.500 a 3.000, dependendo se eu vender outras coisas para os meus clientes. É uma margem que, para mim, é extraordinária, porque hoje eu faço um pouco mais que isso com o meu trabalho pesado, vamos dizer. Eu ainda preciso dedicar o meu tempo a duas coisas, mas hoje eu aprendi a dedicar o meu tempo nos momentos certos. Então, eu tenho o meu processo hoje com a agência, eu tenho o meu atendimento, eu sei como começa, como termina, o que eu preciso, eu entendo todos os processos daquilo que eu quero demonstrar para o meu cliente. E antes eu não tinha isso, então, às vezes, não era a falta do tempo, mas era como administrar o tempo. E hoje eu aprendi isso, então eu acho que, de fato, é o que faz as coisas darem certo. Fora que a gente fica muito feliz de sempre ver os valores subindo, né? Então, hoje, isso significa muito para mim. Ainda não é algo que eu vou viver só disso, mas é o meu caminho e é a experiência de que realmente está dando certo, que pode melhorar, assim, ó, muito mais. Pode duplicar e triplicar esses valores. Ô Grazi, antes do MED 10K, você tinha aquele sentimento de que trabalhava demais, faturava muito pouco, de que não conseguia cobrar o que realmente era justo pelo seu trabalho ali do cliente? Sim, com certeza. Eu acho que além da insegurança que vinha dentro da bagagem, que era o mais pesado, era a insegurança de não saber o que eu estava fazendo. Porque eu cheguei aqui sem entender como funcionava o mercado do marketing nos Estados Unidos. Eu sempre falo que eu vejo uma deficiência muito grande do marketing aqui. E por não chegar aqui falando inglês 100%, porque eu vim realmente arriscar tudo, o que eu pensei foi, eu vou atingir brasileiros que moram fora do Brasil, que têm os seus business, para que eu consiga, de fato, atuar. É muito comum a maioria dos brasileiros, acho que 80% hoje, terem as suas próprias empresas. Só que são empresas que precisam realmente de pessoas que entendam exatamente o que estão fazendo. São nichos tão bons quanto, né? Eu acho que todo mundo tem o seu valor, mas eu não conseguia me encaixar naquilo que eu não conseguia me encontrar. Então, eu me sentia exausta, eu me sentia perdida. Todas as vezes que eu sentava na tela do computador, eu pensava assim: eu só quero chorar. Eu não sei nem o que eu preciso fazer agora. Então, era momento de caos mesmo, assim. Foi uma coisa que eu pensei em desistir várias vezes. Então, eu acho que o processo não existir e você se sentir totalmente transtornada com aquilo que você está fazendo, não te dá satisfação nenhuma. E depois que chegou o Match da Sky, que eu realmente comecei a aplicar, eu acho que a primeira coisa que eu me libertei foi a minha insegurança. Ainda existem muitos pontos a melhorar e a trabalhar, eu acho que a gente está em constante evolução sempre, mas eu acho que a questão maior é a insegurança. Isso eu já não tenho mais, hoje eu tenho segurança do que eu estou falando, segurança daquilo que eu quero demonstrar para o cliente, né? Eu até tive um feedback muito positivo de uma pessoa que não fechou comigo, mas ela falou para mim: Gra, foi totalmente cirúrgico o que você me explicou sobre o seu trabalho, eu entendi exatamente o que você quer fazer. Né? Ela teve os pontos dela para não fechar e tá tudo bem, mas eu acho que foi uma conversa muito boa, foi outra pessoa que acendeu mais uma chama em mim. Que eu falei: caramba, então quer dizer que eu tô falando com segurança o que eu queria passar pro cliente. Tá dando certo. E hoje, quando eu vou falar o preço, eu tô totalmente tranquila. Se eu ouvir um não, tá tudo bem. Eu entendo que talvez aquela pessoa ela não faz parte da minha realidade. Mas eu não tenho nenhum tipo de insegurança em passar preço ou em falar do meu trabalho. Então, acho que eu me libertei desse monstro. Ele ficou lá atrás, na velha Grazi, na velha GZ, e o que nasceu novo foi algo muito melhor. Então, com certeza, esses sentimentos todos que eu tinha antes, eu já não tenho mais hoje. Não, é muito bacana ouvir essa parte da história, de entender, porque a insegurança eu acho que é um ponto muito crítico para diversos alunos, assim. A insegurança de como passar a informação para o médico, de como cobrar, de como de fato montar o projeto. Eu acho que é um outro grande monstro que vive no armário de todo mundo. Tipo, tá, beleza, eu tô fazendo uma super corrida contra o tempo para fechar contrato. Eu fechei, mas e agora? Como é que eu faço esse projeto? Qual que é o próximo passo?
Eu queria que você pudesse contar para eles, depois da formação MED 10K, como que foi para você essa organização de processos, que é algo que a gente fala muito aqui dentro da formação, para você não ter esse tipo de ansiedade, que é dupla, né? A ansiedade de fechar e depois a ansiedade de o que eu faço. Como foi para você depois da formação? Eu acho que depois da formação tudo ficou muito mais claro de como deveria ser. Eu acho que todo mundo adapta os seus processos, né? A gente sempre vai pegar o que a Nath está falando e a gente vai inserir dentro da nossa realidade. Eu acho que é isso, né? O princípio de tudo. Mas ficou muito mais claro o que eu tinha que fazer, como eu poderia falar com o meu cliente, né? Independente se ele fosse um médico ou se ele estivesse falando com uma clínica, que às vezes você não vai lidar diretamente com o médico que está atuando ali dentro, então existem essas questões também. Então, tudo ficou muito mais claro em relação a processos, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer para que aquele cliente primeiro tenha interesse na gente. Acho que é o primeiro passo. O interesse naquilo que a gente está demonstrando. Né? É um oceano azul muito longo e tem muitas pessoas dentro desse oceano. Então, eu acho que além da concorrência, que nunca vai deixar de existir em nada dentro do marketing, né? Porque não é só uma pessoa que atua em um nicho, eu acho que vem também aquela questão de se sentir confiante mesmo, de falar assim, não, eu aprendi isso aqui e vai dar certo porque é isso. E aí, depois que o cliente, ele prendeu a atenção dele em você, e você vai para uma proposta, e depois até mesmo aconteceu o fechamento, e aí você pensa, e agora? Eu acho que o MED 10K traz tudo isso. O e agora não é e agora, é tipo assim, agora nós vamos fazer isso, sabe? Não é tipo, e agora o que eu vou fazer? Então, eu acho que a segurança, a confiança e os processos eles são muito claros dentro do MED 10K. Você dá um direcionamento muito preciso realmente do que a gente precisa fazer para chegar naquele médico e depois o que a gente faz, né? Então, eu acho que isso é algo que não tem como outra pessoa transmitir para a gente, porque é a Nath. Então, é uma coisa que não tem como. A gente se sente mais confiante, eu acho que até mesmo para quem tem muito medo, como eu tive, eu acho que a primeira coisa é arrisque, porque vai dar certo. Tem que dar certo, é tipo isso. Total. O que você tá falando, Grazi, vem muito de posicionamento. Eu sei que você fez ajustes finíssimos aí dentro do seu posicionamento para conseguir chegar nesse lugar da confiança, da segurança para apresentar os projetos, fazer reunião, fechar e de fato iniciar. Quais foram os 3 pontos chaves de posicionamento que você mudou para que a gente possa contar para a galera e inspirar aí essa mudança neles? Eu acho que a primeira coisa foi, eu não sei se vergonha conta, mas eu era uma pessoa que tinha muita vergonha, apesar de sempre estar inserida dentro do marketing. Acho que hoje já faz 5 anos que eu tô dentro do marketing, eu saí da área de eventos e me inseri em marketing. E eu acho que uma das coisas que eu cobrava muito dos meus clientes era aparecer. E eu não aparecia nada, eu aparecia zero. E quando eu aparecia, era uma coisa muito rápida, né? Tanto que os meus stories eram sempre assim: oi, eu tava sumida, mas voltei. E aí do nada eu sumia de novo, porque eu não tinha mais o que ficar alimentando, né? Então acho que o primeiro de tudo foi a vergonha. Eu deixei um pouco isso de lado e eu voltei a me posicionar e a me ver também. Claro, a autoestima eu acho que conta muito, acho que pode ser até o segundo ponto. Porque quando a gente não gosta do que a gente faz, ou a gente está fazendo uma coisa que a gente não tem certeza e não se sente seguro e confiante, a gente perde muito da nossa autoestima. Então, acho que o primeiro ponto é a vergonha, né? Porque tem pessoas que são muito tímidas para falar no telefone ou para fazer uma reunião, né? A gente precisa aparecer. E eu não queria aparecer em nenhum momento. Eu acho que se eu pudesse fechar um contrato por WhatsApp, eu ia fechar. E isso não existe. A gente precisa ver a pessoa, se conectar com ela. O segundo ponto, eu acho que é a autoestima. Eu tive que melhorar muito, né? Isso é coisas muito pessoais, mas eu acho que o meu ponto foi aumentar a autoestima, foi me cuidar, mudar o cabelo, falar, agora eu vou aparecer desse jeito, e eu vou gravar stories sem problema, e eu vou postar uma coisa que eu acredito que pode ser significativo para mim, às vezes não é para as pessoas, mas eu vou estar ali com mais constância. Então, eu acho que esses 2 pontos me fizeram evoluir muito. E eu acho que o terceiro ponto é realmente o foco. Eu não tinha nenhum foco, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia aonde eu queria chegar. E hoje eu adquiri isso, hoje eu tenho um foco, eu sei exatamente que eu quero bater minha meta de 15 mil. Então eu sei que eu preciso continuar
fazendo um bom trabalho para aquilo, e eu não tinha foco. Então, acho que os meus 3 pontos são esse, né? E o foco, eu acredito que é o que mais me motiva hoje a estar atenta ao que está acontecendo, não só ao meu redor, mas também dentro dos meus processos, né? Eu acho que a melhoria, ela vem sempre. Às vezes você faz uma coisa para um cliente dar certo, e para o segundo não dá mais. E aí você entra em pânico. Mas é só ajustar que vai dar certo. É isso. Ó, e vamos aproveitar que você falou de faturamento. Lembrando que você estava ganhando ali uns $400, e aí a gente está falando agora de 2.500, $3.000. Quando que você percebeu que de fato podia cobrar um pouco mais do seu cliente? Eu acho que eu percebi isso quando eu sabia o que eu estava oferecendo para ele. É literalmente isso. Simples assim. Eu me senti à vontade de passar o meu preço quando eu entendi o que eu estava oferecendo para ele. E isso eu falo em relação a ferramentas também. Porque hoje a gente sabe que existem várias formas da gente fazer um patrocinado, existem várias formas da gente aparecer, conseguir seguidor, até de formas muito fáceis, né? Mas tudo que vem fácil, vai fácil, né? Acho que eu posso usar como referência a minha mãe aqui, porque ela é essa pessoa, Grazi, tudo que vem fácil, vai fácil também. Às vezes a gente precisa fazer esforços. Então, eu acho que até mesmo em questão das ferramentas, o que funciona para o médico? Será que o que funciona para uma pessoa que trabalha hoje, deixa eu ver uma coisa bem distinta, assim, no fast food, funciona para o médico que quer um cliente lá fidelizado, uma pessoa que procura sempre ele. Quando a gente fala de médicos especialistas, a gente não deseja que as pessoas estejam toda hora nos especialistas, mas muitas pessoas precisam deles, né? E às vezes até retorno, às vezes a pessoa vai uma vez, não volta mais. Então, eu acho que entender os processos te faz ter mais confiança em passar o seu preço e entender o que você está oferecendo. Porque o resultado ele vai ser diferente para cada cliente, mas se o método ele é só um, não tem como dar errado, né? Às vezes você vai ter que alimentar alguma coisa a mais, tirar uma coisa, para um dar certo, para o outro não dá. Mas no fim, se você sabe o que você está oferecendo e quais as ferramentas você quer usar para atingir o objetivo dele, você fica tranquilo em passar o preço, mesmo que você ouça um não. Exato. E Grazi, uma coisa que quando a gente fala para não alunos do MED 10K, a galera fala: caracas, mas será que é assim mesmo? E eu quero trazer você para contar essa experiência que é. A gente insiste muito em qualificar esses contratos, entender o que você está entregando para cobrar corretamente, principalmente porque isso te dá a oportunidade de trazer os melhores profissionais para trabalhar com você. E você é um exemplo de pessoa que fechou boas parcerias dentro da comunidade do MED 10K. Eu sei que você não está trabalhando sozinha, você trouxe essas pessoas para agregar no projeto e ter resultados além do que o cliente imagina. Explica isso para quem não é da formação, para que essas pessoas parem de vender pacote de post e para que elas parem de ficar cobrando R$500, porque não dá para pagar gente boa com R$500. Essa indireta é totalmente para mim. Eu sou essa pessoa. Em algum momento vocês vão ver o meu comentário por aí falando: eu só me livrei do pacote de post depois do MED 10K. E é muito verdade. Eu acho que para quem ainda tem insegurança em iniciar, ainda acha que talvez porque a gente tá aqui vivendo a mesma coisa é muito mais fácil para a gente falar, ou que não é verdade, né? Porque a gente vê tanta coisa hoje em dia que não é tudo que dá para acreditar. Mas uma das coisas que eu falo, gente, acreditem, além de todo o suporte dentro do curso, todo o suporte que a gente tem em dúvidas, em conseguir inserir novas coisas para a gente, a Nath, a equipe toda tá sempre ali. Então, você pode ter certeza que uma das coisas que me deixa muito segura hoje é que se aparecer um problema, eu vou ter o suporte do MED 10K para me consultar. Existem muitas coisas que já aconteceram com outras pessoas lá dentro que podem acontecer comigo, e se eu der um busca, eu vou achar um bate-papo, alguma coisa, e vou poder até, às vezes, nem fazer uma pergunta, mas aquilo vai sanar a minha dúvida, né? E a Nath está sempre ali com a gente, o suporte está sempre ali com a gente, o João está toda hora com a gente, nem sei como ele aguenta mais. A gente está sempre ali, então... João, beijo em você, a gente te ama. Sim, muito. Além da questão do suporte, que a gente tem sempre ali, você não fica arruado, vamos dizer. Se você tem um problema, você vai encontrar como solucionar aquilo.
né? E além disso, de ter todo esse suporte, que eu acho que é imprescindível para conseguir fazer as coisas serem mais leves, também tem as pessoas que estão ali buscando pelo mesmo objetivo. Então, eu fiz parcerias maravilhosas dentro do Med 10K, ainda tem muitas outras para sair, é que a gente não consegue fazer um monte de projeto junto, mas existem várias conversas em aberto. Tem o Lucas, que é basicamente o braço direito. Tudo que eu não consigo entender hoje sobre a parte de tráfego, é ele que traz muito, né? A gente, como estrategista hoje, a gente tem que saber todos os processos para conseguir cobrar da sua equipe se aquilo está dando certo ou errado. Mas a gente não precisa ser especialista em tudo, né? Então, o Med 10K me ensinou isso também, porque antes eu achava que sozinha eu ia conseguir, assim, dar conta de 25 clientes, fazer $1 milhão por mês e que eu ia conseguir tudo aquilo sozinha, e não é sobre isso, né? Então, você pode ter, sim, um conhecimento básico sobre aquilo, mas não ser um especialista. Então, hoje, essas parcerias me traz a segurança das coisas que eu ainda não sou boa o suficiente, vamos dizer assim. Talvez em algum momento eu queira me inserir mais dentro do tráfego, mas hoje eu sou mais da galera da estratégia mesmo. Eu sou a que gosta de comandar, eu gosto de entender, eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de realmente conseguir entender a essência do que o médico precisa para que eu realmente traga o resultado que ele espera. Porque as pessoas, elas são muito visuais, né? Elas esperam coisas muito visuais. E às vezes você tem que falar, olha, peraí, pé no chão. Às vezes em 2 meses você não vai ter o resultado que você precisa e nem em 3. Aí o cara vai falar, como assim? Não vai, você acredita? Não é desse jeito. Não é tão fácil. Não é tão simples. E eu acho que o imediatismo também atrapalha muitas coisas, né? Então, acho que no Med 10K você aprende a não ser imediatista. É sobre fazer o processo certo e não o que é mais rápido. Porque não vai dar resultado mais rápido, né? E não pular etapas. Acho que é o que eu mais falo. Não pule etapas, pelo amor de Deus. Segue o plano, segue e confia no processo que dá certo. Eu acho que é por isso que eu uso muito o curso ainda como a minha base, e talvez eu ainda não tenha terminado. Parece que eu tenho medo de terminar, sabe? Medo de terminar o curso. Mesmo sabendo que tem tudo isso, eu quero ficar ali. Fica órfã do curso. Tanto que teve a chave do marketing médico. Talvez eu não precisasse ter participado daquilo, mas foi muito bom para eu ouvir de novo o que eu já estou vendo. Então, quando eu vi ali todo mundo eufórico para comprar o curso, eu falei assim, beleza, já tem, deixa eu voltar para outra plataforma, que agora eu preciso terminar a outra parte. Mas eu tava ali tão confiante quanto eles, de tipo assim, é isso aqui que eu quero. E isso me deu muito mais clareza, realmente, de que eu tô no caminho certo. Eu acho que ainda tem muita coisa para percorrer, muita coisa para aprender, né? Sempre que você me pergunta, e aí, tá tudo bem? Como eu falo, eu já sei bastante, mas ainda tenho muito para aprender. Tipo, é sempre a mesma conversa. Então, eu acho que vai muito disso também, da gente se apegar nas coisas boas e entender que tudo tem seu tempo. Nada vai ser da noite pro dia. Total. E Grazi, convertendo, então seu faturamento está em média de 13 mil, caminhando para uns 15. Quantos clientes você tem hoje para fazer esse faturamento? Eu tô por fora do dólar, hein? Eu vou fazer aqui em tempo real para a gente saber. Vamos colocar uma média de 2.500, porque eu faço uns 3 quando eu vendo mais coisas. Fechou. 15.394,84. E são quantos clientes para fazer esse faturamento? 3. Essa é outra coisa que ninguém acredita. Nem eu acreditei quando eu faturamento com 2 clientes. E aí, ao mesmo tempo que eu tava voltando a estudar, a gente conversando sobre eu ter voltado a estudar, e a Nath super ali incentivando, vai lá, termina, isso aqui. Uma semana depois eu falei, então, e minha placa? Ela, como assim, que placa? Falei, ué, minha placa, eu fechei 2 clientes e eu já tô faturando faz 2 meses. Ela, como assim? Em 2 semanas, do nada. Falei, do nada? Já tinha um cliente, né, em andamento, e aí quando eu voltei a estudar por conta desse cliente que apareceu, acho que foi uma resposta de que eu realmente tinha que fazer aquilo, e em seguida eu já fechei outro. E aí eu já bati a meta em 2 semanas que eu tinha voltado a olhar o curso e a fazer tudo. Então a gente tá falando de uma coisa que aconteceu muito perto, né, faz o quê? 2, 3 meses que talvez faz um pouco mais, né, que eu tô com a minha cliente, com a primeira, vai fazer 4 meses já que a gente tá juntas. Então, é um tempo muito curto para muita coisa acontecer. E é por isso que eu acho que eu falei lá no começo de que o tempo é o que mais me assusta agora. Não por eu não saber controlar ele, mas por saber que ele é muito rápido tudo que acontece todos os dias. Eu nunca coloquei tantas propostas na mesa como hoje.
porque eu realmente me sinto muito mais confiante em colocar a proposta na mesa, mesmo que o não venha, né? Ainda existem muitas diferenças do mercado aqui e no Brasil, tanto que no Brasil eu só tenho uma cliente e os outros 2 clientes, eles são daqui, né? Eu tenho hoje uma estrutura da velha agência, porque ainda tem muita deficiência desses outros clientes que precisam do marketing, mas é algo que eu tenho outra pessoa para me auxiliar, é tudo junto com essa pessoa, o cliente ele vem até mim, mas ele não é o que eu preciso cuidar, basicamente isso. Né? Eu tenho outra equipe para cuidar dessa outra parte. Então, falando só de mais de 10K, são esses 3 clientes, fora o restante que tem na agência, mas eu acho que para falar de meta, 3 clientes é quase surreal, assim, não sei, é muito. Se fosse no Brasil, eu acho que para bater 10 mil eu ia precisar muito se eu não estivesse inserida no MED 10K. Hoje, no Brasil, eu também já trabalho de outra forma, outro jeito de me expressar, de falar, né? Até com pessoas conhecidas que às vezes me procuram e falam, cara, você está fazendo isso, eu não sabia. Ah, você está trabalhando com essa área. E aí as pessoas vão vendo, e aí quando elas pedem o preço, às vezes elas falam, nossa, eu falo, é porque para ter resultado, não dá para te entregar qualquer coisa. E se eu não puder te entregar qualquer coisa, esse é o preço. Tanto que a meta, né, se a gente colocar aí, cada contrato foi de 5 mil reais, né, para eu conseguir bater os 10K em 2 contratos. Então, isso é uma das coisas que me motiva a procurar mais um cliente para chegar nos 15. É isso. E conta sobre o resultado desses projetos, para a gente também explicar para o pessoal que está ouvindo e está assistindo a gente aqui, como que você sente o resultado hoje, como você sentia antes, né? Geralmente, quando a gente começa no marketing de forma desestruturada, a gente tende a fazer um montão de coisas, e aqui a gente aprende a regrinha do 80-20 para trabalhar nas ações que darão de fato resultado para os clientes. Como que tá essa parte aí para você? Eu acho que hoje um dos meus cases, né, vamos dizer assim, que é a Natasha Estival aqui, além de ser uma pessoa que já tinha muitos conhecidos, né, ela já estava com o perfil dela parado há muito tempo, e eu cheguei a falar para ela que a gente precisaria criar outro perfil, porque aquilo estava totalmente desconexo com o que o algoritmo precisava, né? Ela não tinha nenhum tipo de direcionamento. Então, antes eu sentia que eu fazia vários processos e aí o resultado ele vinha, tipo assim, nos primeiros 2 meses e depois eu já não tinha mais ideia e também já não tinha mais resultado. Hoje, os resultados, eles são minuciosos, eles são constantes. Então, eu acho que isso é o que te dá o gás para você continuar, né? Tanto que logo quando apareceu a oportunidade de entrar com esse projeto de marketing, também apareceu a oportunidade de estar dentro do ambiente da Natasha para poder entender de fato como funcionava a chegada dos pacientes dela, como acontecia o atendimento, a recepção, né? Até o preenchimento, às vezes, de uma anamnese, que é necessário ali no início, não tinha uma coerência. E aí eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou entender o processo da minha cliente de fora a fora, para eu entender aonde eu vou trabalhar no marketing. Porque até então, comigo, ela não tinha começado uma estratégia 360, ela fechou isso, ela paga por isso, mas eu trabalho de uma forma gradativa. Então, eu fui inserindo uma coisa, outra coisa, até que a gente pudesse, de fato, hoje, estar trabalhando totalmente dentro da estratégia 360, até para que ela conseguisse enxergar aonde aquilo foi melhor ou não. Então, eu acho que estar dentro do ambiente onde tudo acontecia me fez ter muito mais clareza de onde agir no marketing. Então, eu acho que hoje os processos eles são muito mais valiosos. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que delegar, e as vantagens disso são, de fato, os resultados. Então, dentro de 15 dias que a gente tinha começado o projeto dela, ela conseguiu 5 pessoas que vieram pelo Instagram agendar uma consulta com ela. Então, isso foi algo que eu mesma fiquei desacreditada, porque as pessoas não eram pessoas que a conheciam, né? Uma ou outra era, mas os outros estavam ali justamente pela movimentação que a gente estava fazendo novamente. Então, esse foi um dos primeiros resultados assim que a gente teve, parece ser muito pouco, mas aqui pra gente significa muito, porque eu acho que é um pouco diferente o ambiente.
Então, até para ela significou, porque ela falou, nunca ninguém agendou pelo Instagram, tipo, essa rede social tava ali, mas isso não tava funcionando para mim, né? Ela é muito forte hoje dentro do Groupon, então ela já tinha uma coisa muito forte com o Google também, porque é muito vinculado aqui, né? As avaliações, o público americano, ele tem muito da avaliação. Ele é da avaliação. Ele avalia qualquer coisa. Então, se você for muito ruim, ele vai te avaliar muito ruim. Se você for muito bom, ele vai te avaliar muito bom. No Brasil, a gente ainda tem que educar um pouco mais as pessoas para essa questão de avaliar, né? E ela, graças a Deus, um ponto positivo era esse. E aí eu falei, então a gente vai trabalhar dentro disso. E vai ser isso. E aí, desde julho, ela já estava dentro ali de uma das empresas que estavam indo bem nos reviews, tanto no Groupon quanto no Google. E aí a gente começou o nosso projeto em agosto, e agora, no final do ano, ela ganhou um prêmio de Business Rate de top 5 melhores empresas na nossa cidade de Gettysburg. Então, acho que a maior conquista de todas foi essa. Não foi aqueles 5 seguidores, aqueles 5 clientes que compraram com a gente lá no começo. Acho que isso é algo muito grandioso, e eu entendo que, por mais que ela faça parte de todo o processo, 50% eu estava ali, né? Porque a gente começou muito depois do que ela já tá. Mas ela tinha um perfil totalmente parado, não tinha nada a acontecer. E além disso, começou do zero para ela. Exatamente. Além de tudo isso, ela é uma pessoa muito criativa, então a gente criou uma intimidade também muito forte, uma conexão com o cliente e paciente, né? Porque acaba que eu frequento o lugar onde ela faz os atendimentos dela. Eu também sou uma pessoa que usufruo daquilo que ela oferece, então eu estou muito por dentro disso e acho que isso me traz mais segurança ainda para trabalhar. E ela também conseguiu ter, assim, um tempo de reconexão com ela, e ela está desenvolvendo uma linha, né, de óleos essenciais, inclusive já está aí a todo vapor vendendo. Dentro de 4 dias, ela tinha em torno de 50 encomendas para poder disparar. Então, foi algo que nem ela, assim, acreditava. Ela tinha muita intenção. Quando ela me procurou, ela falou, olha, os meus passos eu quero voltar a ficar posicionada dentro das redes sociais. Eu pretendo não atuar mais dentro do meu business, mas o meu nome vai estar lá e tudo que eu ensino para as pessoas que estão dentro dele também vai estar ali para atender o cliente com tanta qualidade quanto eu faria. Mas eu quero ter tempo para lançar uma marca, eu quero fazer um curso presencial, eu quero poder ensinar para as pessoas, depois trazer isso de forma online. Então, ela já tinha uma meta. A primeira a gente chegou, que foi ela conseguir lançar uma marca própria dela de óleos essenciais e de instrumentos de massoterapia. Então, o primeiro foi, agora falta o resto. Não, fantástica a construção em tão pouco tempo, né? Em 4 meses, você veio reestruturando tudo ali no digital para ela, conseguiu tirar ela um pouco daquele operacional que incomodava, ela melhorou o posicionamento, ganhou uma premiação, lançou a marca dela, que já está vendendo em 4 meses. Estamos no melhor cenário. Não, eu amo ouvir as histórias de resultado, porque quando a gente consegue organizar, o que a gente vem falando durante todo o podcast, né? Quando a gente consegue organizar a cadência dos processos, a gente não só dorme muito mais tranquilo, como a gente consegue trazer resultados muito fora da curva aí para o cliente. E Grazi, se você pudesse resumir em uma frase o impacto da formação MED 10K na sua carreira, como que você definiria isso? Acho que tem várias definições. Eu não sei se uma frase se encaixa. Talvez... Deixa eu pensar, para ser realmente uma coisa decisiva. Eu acho que tem muitas coisas que conseguem definir todo esse processo. Mas eu acho que, dentre tudo, eu só tenho uma frase, superação. Só tem uma palavra, não tem uma frase, aliás, né? Superação. Acho que eu consegui me superar de tudo aquilo que eu achava que eu conseguia. E o MED 10K me trouxe isso. Consegui fazer eu me superar. Porque eu realmente já achava que eu não ia conseguir aprender mais nada, que eu não ia conseguir lidar com mais nenhuma situação. A gente sabe que dentro do marketing nem tudo são flores. A gente sempre vai lidar com situações difíceis, mas é só a gente saber realmente contornar aquilo e, como você falou, não pular etapas. Então, eu acho que superação é a palavra
que poderia definir tudo o que o Med 10K fez por mim nesse período, desde quando a gente começou a estar aqui. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque essa palavra é exatamente o sentimento que eu tenho quando eu olho para toda a sua trajetória aqui dentro. Você vindo da formação, da turma fundadora da formação, estando com a gente a longo prazo também, porque a turma fundadora tá com a gente num período muito maior. E se você pudesse falar alguma coisa para quem ainda está em dúvida, está começando no marketing, pensando em trabalhar com marketing médico, está em dúvida se entra ou se não entra na formação Med 10K, o que você diria para essa pessoa? Não perde tempo, vai agora. Vai agora. Eu acho que volta muito do que a gente falou, o porquê que eu acho que as pessoas não podem perder tempo. Porque a gente precisa voltar a acreditar na gente. Né? Então, a primeira coisa, para você que ainda está aí com medo, que não sabe se vai, se não vai, às vezes já está inserido dentro do marketing, não sabe se nicha, né? Eu acho que essa é uma dor muito grande, tipo, ai, será que eu procuro um nicho? Será que vai dar certo para mim? Foca, compra o curso, estuda com a Nath, que eu tenho certeza que na hora certa o direcionamento vai vir, e você vai conseguir se estruturar. E para quem quer mudança e que quer poder, talvez, um dia participar desse podcast e também falar que conseguiu qualquer meta dentro do digital, eu acho que a gente não pode perder tempo. Então, é por isso que vocês têm que ir agora. Vai agora, faz isso, e vocês vão conseguir ver o resultado em um período de curto muito pequeno. Às vezes não vai ser um resultado financeiro com um monte de cliente, mas o primeiro resultado começa na gente. Então, se a gente não virar a chavinha e falar assim, eu também vou ser como a Grazi, eu também vou ser como o fulano lá do Med 10K. Eu me inspirei nas outras pessoas para poder voltar. Eu olhei o resultado das outras pessoas e eu tive uma inveja branca. Eu falei, não, eu quero também, eu não vou ficar nessa. Eu quero ser igual a essas pessoas, eu quero poder falar para a Nath, manda minha placa, marca nossa reunião, vamos conversar sobre isso. E eu acho que é muito sobre isso também. Você traçar um objetivo e ir. Então, para você que ainda está aí com medo, tira o medo da frente e toma a primeira atitude. Porque depois disso tudo vai ficar muito mais claro. Não, e a sua plaquinha chegou no dia do seu aniversário, ela tá por aí? Você tá com ela por perto para mostrar pra galera? Aniversário, ela foi comigo lá pra Flórida, voltou, porque eu não conseguia me desfazer dela. Eu falei, queria multiplicar e colocar por toda a casa e fazer várias coisas, mas eu só tenho uma, mas fique em paz, que daqui a pouco tá chegando. Não, e eu fiquei muito feliz que essa placa chegou nos Estados Unidos, gente. Essa placa viajou. Viajou umas 10 horas, depois mais algumas horas de carro, mas chegou. Importante que você tá aí com ela, premiadíssima, Grazi. Fantástica a sua história, fantástica. Eu não me canso de te falar isso, a gente troca muito ali no privado, conversa muito pelo WhatsApp, pelo Instagram. E como tudo aconteceu, o jeitinho que você veio fazendo, sobe e desce, foi especialmente foda. Eu acho que essa é a palavra que eu tenho pra dizer. Eu me orgulho muito da sua trajetória. Eu fico muito feliz de ter você aqui na formação Med 10K, porque a gente constrói esse ambiente com muito amor, carinho e estratégia para que vocês consigam ter resultados de forma mais rápida, mais consistente e com suporte, foi o que você falou. Ter alguém ali para me amparar quando eu precisar é algo que me dá segurança. E é isso que a gente quer ser para você e para todos os alunos. Então eu tô muito feliz. Eu mandei essa plaquinha com muito amor e carinho para você. Fiquei imensamente contente quando eu vi que ela chegou exatamente no dia do seu aniversário. E eu queria te agradecer por estar aqui, por ter contado essa história para todo mundo. E tem algum recadinho final que você queira passar para todos? Acho que eu sou muito grata, né, nos agradecimentos, não só a você ter me empurrado dentro do Med 10K, você acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. E eu acho que isso foi muito bom para que eu pudesse ter ido. E aí depois eu voltei a não acreditar em mim, depois eu voltei a acreditar que eu poderia conseguir, até chegar aqui hoje. Então eu sou muito grata a você, ao Med 10K, a todo mundo que tá sempre ali em relação até aos alunos, né? Os seus alunos que estão ali com a gente no Telegram todos os dias, trocando tantas informações.
Então, acho que isso é muito valioso, não tem preço que pague, na verdade, todo o conhecimento que você transmite para a gente, toda a paz que você transmite para a gente, toda a confiança também, porque eu acho que tem que ter confiança em quem está passando a informação para que você possa replicar. Então, um recado é só que tudo pode acontecer se você realmente acreditar que vai acontecer. Mas você precisa do apoio da Nath, com certeza, para isso acontecer. Tudo pode acontecer, mas tem um mentor. É importante, gente. É muito importante. Ter alguém para pegar na sua mãozinha, puxar sua orelha às vezes. A gente não falou de puxão de orelha, mas eu puxei muita orelha da Grazi nos bastidores. E aí, bora, vamos. É bom ter alguém para fazer isso com a gente, dar um choque de realidade e dar também esse impulsionamento para você conseguir dar mais um passinho, mais um passinho, mais um passinho. Sim, com certeza. Grazi, muito obrigada. Eu espero que vocês que tenham escutado o podcast ou assistido pelo YouTube ou visto ali na plataforma do Med 10K, que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Em breve a gente vai trazer mais entrevistas aqui no podcast, porque neste ano, graças a Deus, a gente está com um monte de aluno que furou essa bolha aí de faturamento de 10K, então a gente está preparando bastante entrevista legal para vocês por aqui. Continuem no YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube, curte aqui, deixa seu comentário, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui que eu te respondo também, e não se esqueça de inscrever no canal, porque aí você recebe os próximos podcasts e conteúdos por aqui, tá? E Grazi, muito obrigada por estar aqui, pelo seu tempo, por contar a sua história, fiquei feliz demais de ter você. Ó, um cheiro, e bora que eu já estou preparando sua plaquinha de 15K, viu? Por favor, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade da fala, né, e por poder compartilhar isso com outras pessoas também. Superação total, eu acho que é a palavra, e pode ir preparando a plaquinha, daqui a pouco ela precisa estar sobrevoando já para poder chegar aqui. Daqui a pouco alguém vai ter que ir para os Estados Unidos levar essa plaquinha, quem sabe não sou eu mesma. Né, quem sabe? Já vamos aproveitar, vamos fazer assim, vamos acumular 2, aí você traz a de 15 e a de 20. Porque, gente, é impressionante, quando você passa dos 10K é muito rápido para você furar a bolha das outras metas, né? Então eu não duvido que isso aconteça. Obrigada, viu? Um cheiro, galera do YouTube e do podcast lá no Spotify. Fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima.